eu tenho que ter um sistema para medir se eu estou chegando ou não no meu objetivo. Gente, isso aqui pode ser uma planilha muito simples, ou pode ser algum outro mecanismo que, por exemplo, um aplicativo te dê essa ideia, mas simplesmente é como aquela experiência que você tem com a tua conta bancária, em que você está lá olhando o extrato, você sabe onde você está, tá? E aí os boletos é onde você quer chegar. Tá ok? Então as coisas, elas estão ali sendo pontuadas para você. Então na gestão, você não pode perder de vista os seus números. O síndico, ele tem que controlar os seus números, você tem que ter monitoramento e controle. Aí eu quero fazer uma diferenciação entre as duas palavras, tá? Sim. Porque tem muita gente que entende como eu a ia te mesma questionar coisa. isso, o Não é a pessoal mesma coisa. confunde monitoramento com controle. Eu ia te questionar isso. Qual a diferença na tua visão disso? Monitoramento é simplesmente a observação, ou seja, eu verifico o que está acontecendo. Por exemplo, nós temos uma câmera aqui que está nos filmando, então ela está monitorando aqui essa cena, essa experiência. Tá? Se acontecer algum sinistro nesse recinto, ela vai estar lá registrada para nos contar a experiência pretérita, ou seja, aconteceu isso. Houve um sinistro, um incêndio, uma situação, um problema naquele cenário. Só que isso aqui é só monitoramento. Agora, eu preciso estabelecer um controle. Se eu tiver um alarme aqui de incêndio, eu tenho controle. Esse controle pode ser com prazo de entrega, atrelado a pagamento, a presença do profissional executando o serviço, tudo isso trazendo para essa realidade de uma portaria virtual, vamos dizer assim. Até tal data a gente precisa definir qual empresa vai ser. Porque se você vamos pegar a questão do incêndio numa sala. A câmera está fazendo monitoramento, pegou fogo na cadeira, o sistema de alarme vai atuar para fazer o controle daquele incêndio, ou seja, ele vai intervir. Então, controle é poder de intervenção. Então, o síndico tem que ter as duas coisas. O gás que explodiu O gás que explodiu agora... Campos do Jordão. Não tinha nenhuma das duas coisas. Olha só. Nem monitoramento e nem controle. Tá? Então, por exemplo, se tivéssemos um sistema de monitoramento, tá, algum tipo de sensor... Teríamos respostas. Teríamos um alerta. Então, quando a pessoa chegou lá, ela não abriria a porta. Exatamente. Tá? Ela teria uma sirene, teria uma luz, sabe, algum alerta sonoro ou visual para dizer para ele, olha, estabeleça o controle, não entre aqui que está numa zona de risco. Tá? Então, nós temos isso no carro o tempo todo. Nós temos um sistema de monitoramento, tá lá no nosso painel. Eu estou monitorando, certo? E eu estou lá dirigindo. Daqui a pouco tem uma luz piscando no meu painel, aquilo ali já é uma intervenção. Do próprio mecanismo, ó. Exatamente. Tem gente que não liga quando vê as coisas. Gente, tem que ligar. Já é um sinal muito forte. Não, hoje até a faixa da via, ele acusa quando você sai dela. Sim, por exemplo, as zonas de escape em rodovia, aquilo é controle. É controle. Então eu tenho monitoramento, tá? Então eu tenho as faixas pintadas e eu tenho controle. E aí perfeito. Então, controle é sempre poder de intervenção. Então, quando você está tocando um projeto, você tem que estar medindo e você tem que intervir. Deixa eu dar um caso prático aqui. Eu estava construindo um auditório e o pé direito era de 6 metros. E eu ia todo dia visitar a obra. Então eu fazia monitoramento. Todo dia eu ia lá. 7 da manhã, meio-dia, 5 da tarde. 3 passagens lá na obra. Chegou numa tarde, quando eu chego no final do dia, eu olho para uma parede e ela tinha uma barriga. E, puxa, talvez era um vão de 5 metros cada vão, e eu percebi que a parede estava ondulada. Aí eu chamei o mestre de obra e falei, o que é isso aqui? Ele falou, não, senhor Ailton, não se preocupe, a gente vai tirar isso aqui no reboco. Eu falei, o quê? Como é que é? 20 metros de parede, não é só aquele bloco ali, você vai ter que vir, cara, alinhando tudo. Eu falei, isso aqui vai muito dinheiro, e tava fresco ainda o cimento, eu falei, desmonta. Ele falou, não, é um dia de trabalho. Eu falei, desmonta. Não, eu tô mandando, desmonta. Aí eu exerci meu poder de controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele desmontou a parede, para fazer voltou, certo. E fez certo. Ou seja, eu perdi algumas horas de trabalho. Mas ganhou anos de tranquilidade. Não deu outra. Finanças. Fora porque grana. Ia perder muito dinheiro. Ou seja, eu ia ter um setor ali daquela minha construção fragilizada, que não foi construída de maneira adequada. Sim. Tá? E o remédio ia custar muito mais caro para mim. Então, eu tenho que ter o poder de intervenção. Então, o síndico ele tem que ter as duas coisas: monitoramento e controle.